logística assim, sem precedentes. Olha, a Ásia Central é, no momento, o laboratório geoeconômico mais dinâmico do planeta. A gente precisa pensar no programa QAREC, o Programa de Cooperação Econômica Regional da Ásia Central. Que tem investimentos absurdos. Sim. Mas para entender a dimensão disso, a gente precisa olhar para o passado soviético daquela região. A infraestrutura construída durante a União Soviética era quase exclusivamente radial, sabe? Como assim radial? Era projetada apenas para extrair recursos de países como o Uzbequistão, o Cazaquistão e o Tadiquistão e canalizar tudo rapidamente direto para Moscou. Ah, como os raios de uma roda indo para o centro. Exatamente. A rede não foi feita para integrar esses países vizinhos entre si, nem para conectá-los aos mercados globais independentes. Era um sistema de dependência total. E aí que entra o QAREC, tentando desfazer esse design centralizador e construir um sistema multimodal global, não é? E os números que a gente leu são colossais. Estamos falando de mais de 38 bilhões de dólares injetados entre 2001 e 2019. É muito dinheiro focado em mudar a geografia. Muito dinheiro. Eles criaram o que chamam de corredores econômicos, estruturados em 5 pilares, incrivelmente práticos: novas rodovias, expansão de ferrovias, modernização da aviação, logística transfronteiriça para diminuir aquela burocracia aduaneira e, naturalmente, acordos de segurança. E já existem resultados concretos disso, né? Sim. Tem a empresa turca Akiavesto montando ônibus no Tadiquistão, o que quebrou o monopólio de importação deles, ou a Zona Econômica Livre de Navoi, no Uzbequistão, que está oferecendo incentivos fiscais pesados para atrair capital de fora. A região está fervendo economicamente. Mas, analisando friamente, construir uma estrada que ligou o Uzbequistão ao Quirguistão e depois à China, isso não é apenas economia básica em busca de lucro. Onde está a grande jogada geopolítica escondida debaixo desse asfalto? A jogada geopolítica está em resolver um dos maiores pesadelos geográficos para qualquer país: os periclaves. Periclaves? Isso. Um periclave é uma parte de um território que, devido a montanhas imensas ou vales impossíveis, fica praticamente isolada do resto do próprio país. É como se fosse uma ilha dentro do continente. Exato. A única forma viável de chegar lá fisicamente é cruzando a fronteira e passando por dentro do território de um estado vizinho. Isso gera uma vulnerabilidade de segurança e econômica imensa. Imagino, o país fica refém da boa vontade do vizinho. Totalmente. Então, quando o QAREC financia ferrovias e túneis colossais através dessas montanhas, eles estão literalmente eliminando esses periclaves. Eles estão acelerando os territórios e unificando o controle do Estado sobre suas próprias terras. É Ratzel na prática. O Estado preenchendo o seu vaso. Sim. E se a gente conectar isso ao cenário macro, a infraestrutura é o próprio mecanismo de transição do poder global atual. E é por isso que potências muito maiores estão de olho ali, né? A China não está apenas sendo boazinha ao financiar esses trilhos. Longe disso. Quando grandes atores como a China e a Rússia investem dezenas de bilhões nessas estradas asiáticas, não é pelo lucro miúdo do pedágio. É por acesso. Exato. A China, através dessas iniciativas colossais de infraestrutura, busca rotas seguras e ininterruptas por terra para escoar seus produtos até o coração do mercado europeu. E por que por terra, se os navios carregam muito mais? Porque contorna completamente a dependência de rotas marítimas. Rotas que hoje poderiam ser bloqueadas rapidamente por potências navais rivais, como a Marinha Norte-Americana, por exemplo, naqueles gargalos oceânicos que a gente mencionou. Ah, faz sentido. Foge do bloqueio naval. E a Rússia? Ao mesmo tempo, investir e gerar riqueza na Ásia Central estabiliza a região, o que evita extremismos que poderiam acabar vazando para as fronteiras chinesas e russas. É o controle do Heartland do Mackinder sendo consolidado não com tanques de guerra, mas com trens de alta velocidade e zonas de livre comércio. Nossa, é a teoria do século XIX ditando os investimentos multibilionários do século XXI. Isso é de explodir a cabeça para quem estuda o assunto. É um mapa ditando as regras do jogo. Mas sabe, a Ásia Central é um tabuleiro bem distante para muita gente na nossa audiência.
O que acontece quando a geografia não é apenas uma grande planície de estepes, mas um continente que parece lutar ativamente contra a integração? Você quer dizer trazer a discussão para mais perto de casa? Isso mesmo. Trazendo para o nosso hemisfério, vamos falar da América do Sul e do imenso laboratório geopolítico que são as Tríplices Fronteiras. É um ótimo paralelo. A América do Sul é um estudo de caso fascinante de contrastes. O geopolítico Severino Cabral, nas fontes que estudamos, cunhou o conceito do Brasil como um mega-estado. Um gigante na região. Sim. É um país de dimensões continentais, com recursos vastos, e que naturalmente exerce uma gravidade econômica e política que polariza a região inteira. Só que a grande questão, que frustra muitos estudantes e pesquisadores, é que a integração sul-americana sempre pareceu estar, um passo atrás da europeia, por exemplo. Mas, lendo o material, a gente percebe que isso não se deve apenas à falta de vontade política dos governantes. De forma alguma, as barreiras geográficas aqui são brutais. Brutais! A Cordilheira dos Andes é um muro de pedra colossal. E a Bacia Amazônica é uma imensidão verde intransponível para a logística pesada. Isso sem falar no histórico. Isso tudo, somado a séculos de desconfiança mútua sobre disputas de fronteira lá na formação das repúblicas, dificultou muito o desenho de um bloco coeso. A gente viu a criação de ferramentas institucionais para tentar forçar essa união, né? Coisas como o Mercosul e, em certo período, a Unasul. Mas onde a geopolítica teórica esbarra mesmo com a realidade do dia a dia é lá nas fronteiras. É lá que a teoria encontra a prática. Pois é. E há duas tríplices fronteiras na América do Sul que servem como microscópios perfeitos para a gente entender isso. De um lado, temos a Tríplice Fronteira Sul, entre Brasil, Paraguai e Argentina, ali na região de Foz do Iguaçu. Um polo muito dinâmico. Sim, ela é fortemente voltada para uma integração pragmática e de segurança de infraestrutura. O Exército Brasileiro, com o 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, tem uma presença marcante ali. Mas não estão lá em trincheiras, prontos para invadir o Paraguai. Não, de jeito nenhum. Eles atuam em cooperação. Além disso, existe aquele gigantesco símbolo geoeconômico da usina binacional de Itaipu. Agora, em contraste absoluto, subindo o mapa, a gente encontra a Tríplice Fronteira Amazônica. Ali entre Brasil, Colômbia e Peru. Isso, nas cidades de Letícia e Tabatinga. Ali, o terreno simplesmente engole a infraestrutura e a área é descrita nos textos como uma verdadeira zona de fricção. Um termo forte. É uma região de vulnerabilidade enorme, onde a proteção militar é vital para o próprio reconhecimento da soberania do Estado, porque senão o Estado evapora no meio da selva. Essa distinção que você trouxe não poderia ser mais clara. Foz do Iguaçu representa o estágio avançado do organismo estatal do Hatzel. Já cresceu e se estabeleceu. Exato. É um polo consolidado de articulação econômica e segurança coordenada entre estados que já superaram o risco de guerra direta. A fronteira amazônica, por outro lado, expõe o estado lutando contra a própria natureza para conseguir se fazer presente. Lutando contra os rios e a mata. A vastidão daquele terreno, a imensidão dos rios e a logística muito adversa criam espaços vazios. E na geopolítica, espaços vazios são rapidamente preenchidos por rotas de economia ilícita, exigindo do Estado uma presença militar contínua. Não para expandir o território, então? Não para expandir, mas para evitar perdê-lo para atores não estatais. E aí entra um conceito pesado de geógrafos que a gente leu, como o Vanderlei Messias da Costa e o Machado. Eles definem a fronteira sul-americana como um espaço relacional de territorialização. Um conceito bem acadêmico. Ok, pausa. Espaço relacional de territorialização soa belíssimo em uma tese de mestrado, não soa? Soa muito sofisticado, com certeza. Mas, traduzindo para quem acorda e vai trabalhar ou operar um negócio real ali na fronteira. O que isso realmente significa na prática? Porque parece que o exército está lá para impedir o comércio, mas ao mesmo tempo os teóricos dizem que é para ajudar. Isso não é um grande paradoxo? A fronteira aqui é um muro que isola ou uma ponte que conecta? Olha, essa é a grande sacada. Ela precisa ser os dois simultaneamente. Para entender o jargão, espaço relacional significa que a fronteira não é só uma linha no chão,
mas uma teia complexa de relações humanas, comerciais e políticas. Tá, e o exército no meio dessa teia? Então, o aparente paradoxo militar tem uma explicação muito lógica. Quando o Estado moderno posiciona patrulhas em rios amazônicos ou instala bases mecanizadas em Foz do Iguaçu, o foco primordial não é repelir o exército da nação vizinha. O alvo é outro. O alvo é combater duramente a ilegalidade. É o contrabando, o tráfico de drogas, a evasão de divisas, os crimes ambientais transfronteiriços. Ao erguer um muro militar contra a economia marginal e ilícita, o Estado meio que limpa o terreno. Ah, entendi. Limpa o terreno para a economia real fluir? Exato. Ele garante que a ponte da economia formal possa funcionar com segurança e livre de concorrência desleal. A segurança conjunta, ironicamente, atua como principal fiador diplomático do comércio pacífico entre os países sul-americanos. Então, o uso da força, ou pelo menos a exibição dessa força armada, é a garantia para que o mercado e a integração não entrem em colapso devido à erosão causada por agentes não estatais nas bordas do território. Perfeito, é a proteção das raízes daquela planta que a gente falou no começo. Nossa, isso destrói um pouco aquela visão romântica de que a integração regional ocorre apenas com apertos de mão e assinaturas de tratados em salas de conferência climatizadas, né? Exige bota no chão. Muita bota no chão e patrulha fluvial. Mas, para amarrar tudo isso que a gente discutiu hoje, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o sistema internacional como um todo. Porque a forma como esses blocos regionais operam lá na ponta depende muito de como o topo da pirâmide mundial está estruturado neste século XXI. Exatamente. Se os corretores asiáticos e as fronteiras sul-americanas são as engrenagens, a nova ordem mundial é o motor que dita a velocidade em que elas giram. E nós passamos por uma transição monumental recentemente. Do fim da Guerra Fria para cá. Certo. Sim. Após o fim da Guerra Fria, o mundo entrou em uma fase intensa de globalização neoliberal, um período frequentemente chamado de Pax Americana. Onde os Estados Unidos ditavam as regras sozinhos. Basicamente, nessa fase unipolar, as instituições globais e as regras de mercado eram amplamente guiadas pelos americanos e seus aliados europeus, quase sem resistência sistêmica de outro polo de poder que fosse equivalente. Contudo, quem estuda as notícias hoje vê que essa estrutura unipolar vem sofrendo rupturas visíveis, não é? Estamos testemunhando a ascensão inevitável e bem acelerada de um sistema multipolar. Vários polos de poder competindo ao mesmo tempo. Exato, e de forma estritamente analítica e imparcial, baseado nos textos, o que observamos nas últimas décadas foi um choque claro de estratégias. Sim, abordagens bem diferentes de cada potência. De um lado, a gente viu a doutrina Trump implementar a lógica do America First, utilizando o peso tarifário e uma postura protecionista muito direta para confrontar potências econômicas concorrentes, tentando proteger sua própria base industrial. Uma resposta defensiva focada na economia interna. Isso. Do outro lado, temos a Rússia realinhando suas cartas energéticas e militares de forma assertiva para recuperar a influência daquele antigo poderio soviético e, claro, a ascensão vertiginosa da China. Que usa uma estratégia diferente. Sim, usando não armas, mas aquele modelo geoeconômico de investimentos massivos no exterior para projetar seu poder em continentes inteiros, como a gente viu na Ásia Central. E não podemos esquecer o sul global nessa equação toda. Bem lembrado. Ao mesmo tempo, países que formam o chamado sul global organizam-se cada vez mais em fóruns como os BRICS, tentando forçar uma maior participação no controle da governança mundial. É muita força se reacomodando. Fazendo uma analogia bem simples para nossa audiência, o sistema internacional de hoje se parece com um condomínio gigante, onde as regras do prédio, que a gente chama de direito internacional, começam a ser ignoradas, sabe? Porque os moradores mais ricos já não se entendem. Exatamente. Os moradores das coberturas já não concordam entre si sobre como a administração deve funcionar, e o síndico perdeu a autoridade. Olha, essa analogia do condomínio capta perfeitamente a tensão estrutural de hoje. E isso levanta uma questão super importante, sabe? Um questionamento fundamental sobre a própria natureza da soberania. O quase divino, tipo absoluto e inquestionável. Hoje, essa soberania é violentamente